Fala galera, beleza? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio, né, do Vidas da Bola desse ano. Estou aqui eu, Kaique, o Felipe. Fala aí, Fê. E aí galera, beleza? A gente está aqui com o Everton Schnack, diretor secretário de Esporte de Pinda, né? E a gente veio aqui para fazer algumas perguntas para saber um pouco da sua carreira também, né? Queria perguntar um pouco como você iniciou o seu vínculo no esporte. Kaique, Felipe, um prazer poder estar aqui conversando com vocês nesse podcast. Fico feliz de ver jovens se envolvendo aí com as redes sociais, com a internet, esse novo modelo, né, de comunicação, e é um prazer muito grande poder estar conversando com vocês. E o meu vínculo com o esporte começou desde muito cedo, né? O meu pai veio para Pindamonhangaba em 1979, do Paraná. Já mexia com futebol lá, porque meu avô tinha uma equipe de futebol. E meu pai assumiu um clube amador da cidade em 1982, né? Aí eu nasci em 1983 e desde muito pequeno, já com 2, 3 anos de idade, meu pai já levava a gente para o campo de futebol. Legal. Então nós fomos gostando de esporte, ajudando a carregar chuteira, a juntar uniforme, a estar no vestiário. A minha mãe lavava todos os uniformes na época. Depois entrei na escolinha do clube para jogar futebol, então joguei lá o Dentinho, que na época chamava Dentinho, Dente de Leite, infantil e juvenil, né? Passei por todas as categorias, fui campeão, né, jogando várias vezes. E quando foi em 1999, eu entrei por um curso de arbitragem, comecei a arbitrar. Eu deixei de jogar futebol, né, e fui arbitrar. Então fiz o curso de arbitragem, comecei a arbitrar e através desse esporte, o futebol propriamente dito, eu fui fazer educação física. Então eu ingressei na faculdade em 2001, né, me formei em 2004, colei o grau em 2005. Quando eu colei o grau em 2005, eu fui chamado para trabalhar. Fui estagiário da prefeitura na época, né, enquanto eu estava na universidade, fui estagiário aqui. E nem imaginava que alguns anos depois eu voltaria, né, a ser secretário de esporte e reencontrar grandes amigos do passado, que já eram professores na época, né, e hoje a gente está à frente do esporte com esses colegas, né, que me viram praticamente iniciar minha carreira dentro do esporte. Então eu fui convidado, assim que eu colei grau, a trabalhar num projeto chamado Projeto Saindo das Ruas. Acontecia lá em Moreira César, né, no Colorado, que também é uma agremiação de futebol, e ali eu iniciei minha carreira de técnico, né, fui ser técnico das crianças. A gente tinha muitos alunos da região da Vila São José, Vila São Benedito, Liberdade, CDHU, então praticamente Moreira César inteiro ia fazer futebol com a gente lá na vila, né? A gente dava treino à noite, porque o Colorado é um campo iluminado, e depois de alguns meses, quando o projeto pegou mesmo, algumas pessoas da cidade saíam da cidade para fazer futebol com a gente lá. Então o meu ciclo dentro do esporte começou aí, né? Também através do esporte eu cheguei a assessorar, né? Fui chefe de gabinete da presidência da Câmara na ocasião, né? Hoje ele é vice-prefeito, o Ricardo Peorino, na época ele era vereador. Através do esporte, porque o filho dele fazia esporte comigo, fazia futebol comigo, e a gente criou uma amizade desde muito cedo também, e ele acabou me fazendo um convite e eu acabei assumindo lá com ele a assessoria da Câmara. Então, a minha trajetória dentro do esporte começou aí. Aí passei por vários outros, ajudei o Guina uma época na Ferroviária, né? Assumi a presidência do Colorado na ocasião. Aí quando o prefeito, o Dr. Israel, assumiu a prefeitura em 2016, em 2017, ele ganhou a eleição em 2016, ele fez um convite para que eu assumisse a Secretaria de Esportes. Para mim é um dos maiores desafios que eu tenho, né? Hoje nós estamos falando, eu falei para você que eu iniciei dentro do futebol, mas quando você assume uma secretaria, você tem que olhar o esporte como um todo, né? Hoje aqui nós temos 47 modalidades esportivas, entre masculino e feminino, então a gente tem que fazer a gestão de todas essas modalidades. E a gente vem crescendo desde 2017, né, o esporte vem avançando. Nós iniciamos aqui, nós pegamos na época, eu me lembro, com 980 crianças fazendo esporte. Caramba. Hoje nós estamos com 3.500 crianças. E a nossa meta até o fim dessa gestão é bater a marca de 5.000 crianças fazendo esporte. Né, nós temos aí um público adulto também que fica dentro do departamento de lazer, que vai dos 18 anos até o público da melhor idade. Então nós temos um departamento que cuida dessas pessoas. Sim. Então hoje, para fazer esporte aqui na Secretaria, inicia com 5 e vai até, né, enquanto tiver saúde para praticar esporte. Então a gente tem feito um trabalho aí junto com toda a equipe da Secretaria de Esportes, né, realmente de revolução do esporte,
Nós pegamos o Pindamonhangaba no segunda divisão dos Jogos Regionais, nós trouxemos ele para a primeira e hoje até o pódio. Esse ano mesmo nós fomos segundo lugar, né? Pindamonhangaba foi sede dos Jogos Regionais e nós vimos o quanto Pindamonhangaba respira esporte, né? A população abraçou os jogos de uma maneira assim muito bacana, com ginásios lotados, né? Não só em determinadas modalidades, praticamente em todas as modalidades nós tivemos ginásios lotados. Só para vocês terem uma ideia, no Juca Moreira, na final contra São José de vôlei, nós tivemos que colocar um telão do lado de fora, que a fila ia até no mercado, não tinha como entrar mais gente no ginásio. Então, assim, a gente tem feito um trabalho de mobilização, né, não só das modalidades esportivas, como da população como um todo, da importância da prática da atividade física, né? Sim, legal. E Everton, você mencionou, né, anteriormente aí que você teve o contato na arbitragem, fez o que eu já vi. Chegou a atuar bastante como árbitro? Atuei como árbitro, atuei principalmente em Taubaté, né, no futebol amador. Eu não sei se vocês conhecem, mas o futebol amador sim. De Taubaté é muito forte. Sim. E eu me lembro, na ocasião, eu ingressei em Taubaté, na Liga de Taubaté, em 2005. E naquele ano eu fiz o primeiro jogo, eu lembro, eu não esqueço esse dia porque foi um dia que me marcou muito, até para ou eu encerrava minha carreira ali de árbitro já no primeiro jogo, ou eu dava sequência com uma coragem muito grande como foi. Eu fiz 15 de novembro em Vila Nogueira, né? O Vila Nogueira tinha acabado de subir da segunda para a primeira divisão, né? Esse jogo foi no campo do Nova América, eu lembro como se fosse agora, e teve um lance polêmico lá contra a equipe do 15, e eu estava de assistente, né? Eu era árbitro assistente, e o lance foi do meu lado, né? Um lance polêmico de possível impedimento ou não, mas, né, naquela época a gente não tinha tecnologia de bandeira eletrônica, de fone, né? Até hoje no futebol amador a gente já vê, né? A gente não vê só na televisão mais. Hoje os árbitros do futebol amador tem bandeira eletrônica, tem fone, conversa. Naquele ano a gente não tinha nada disso. Então era no grito, era na fala, e eu dei sequência num lance. E o lance acabou, ele não acabou em gol, mas alguns jogadores revoltados, que achavam que estava impedido, acabaram vindo, né, para cima de mim, fizeram uma roda e acabou dando um movimento ali, assim, meio de apavorar, né, de xingar. Sim. E eu acabei saindo daquele jogo e eu me lembro quando eu vinha para minha casa, eu falei assim, eu acho que eu não vou voltar mais a apitar jogo não. Mas daí alguma coisa dentro de mim falou, não, você tem que continuar. Porque assim, o dinheiro me ajudava muito, né? Na época me ajudava, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, estava iniciando num projeto social, não ganhava muito. Eu falei assim, o dinheiro me ajuda, mas acima do dinheiro eu gostava muito daquilo que eu estava fazendo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o curso de arbitragem lá nos anos 1999, 2000, eu fui até São Roque, que a fábrica da pênalti era em São Roque. Era um depósito da pênalti. E não sei se vocês lembram, vocês são jovens, mas vocês devem ter visto em algum lugar. Tinha saído aquele modelo de uniforme de árbitro, que era tudo numa cor só, lembra? Era tudo vermelho, era tudo amarelo, era tudo azul. Sim. Eu fui um dos primeiros, né, da liga, daqui de Pinda e de Taubaté, a ter esse uniforme. Eu fui em São Roque comprar. Então eu gostava muito do negócio. Legal, e eu acabei saindo daquele dia, eu falei assim, não, eu não vou parar não, eu vou continuar. E fui fazendo outros jogos, fui naquele ano de 2005 assistente de destaque, eu ganhei um prêmio de assistente de destaque de Taubaté. E acabei fazendo a final daquele ano. A final foi União Operária e Vila São José. Né? Foi no Joaquinzão. Eu lembro até hoje, foi no estádio de Taubaté. Sim. Primeira vez que eu entrei no estádio, né, eu lembro até hoje, o estádio estava lotado. Porque o futebol amador de Taubaté vai gente, né? Vai. E eu entrei assim, foi uma sensação tão boa, assim, sabe? De falar assim, nossa, eu cumpri minha missão, né? Eu terminei o ano, fui assistente de destaque. Então, assim, tive que ter perseverança também, né? Porque se eu desisto naquele primeiro momento, né, naquele tumulto que deu, naquela confusão que deu, eu não tinha sido destaque naquele ano. Sim. Aí fiz alguns jogos depois de alguns anos, e quando eu comecei a trabalhar em Pinda com futebol, de ter escolinha de futebol, de levar as crianças para jogar, eu tinha que escolher. Não dava mais para fazer as duas coisas. Ou eu era técnico ou era árbitro. Não dava para você ter duas coisas, misturar as coisas. E eu acabei optando por ficar como técnico, né, aqui em Pinda. Levei o Colorado a vários títulos regionais, inclusive fazendo frente para São José dos Campos em algumas ocasiões. Então, assim, foi uma sensação muito boa para mim na minha vida. Eu acho que o futebol realmente ele abriu portas para mim. Sim. Né? Tanto a arbitragem, né, até eu fazer educação física, até uma profissão, né,
Hoje a minha profissão é professor de educação física. Eu estou secretário, mas a gente sabe que as coisas mudam, passam. Sim. E a gente não é eterno em nenhum lugar. E gosto muito dessa profissão minha. Eu acho que procuro incentivar os professores nossos aqui a sempre fazer o melhor para a nossa população. Eu fiz esse preâmbulo com vocês porque assim, foi uma coisa que me marcou muito na minha vida, foi a questão de arbitragem. Você comentou, né, que estava apitando o jogo entre o 15 de novembro, né, e o Vila Nogueira. Eu e meu pai, a gente acompanha o campeonato amador de Taubaté. A gente acaba ficando na torcida do 15 por conta de ter amigos que jogam no 15 e tal. E a torcida do 15 sempre foi uma torcida muito intensa, muito intensa, assim, né, e tal. Os caras vão pra cima. Eu não sei se você... eu me lembro que na época, o seu pai deve lembrar, seu pai deve acompanhar o 15 há muito mais tempo, né? Sim. Era uma mulher presidente, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela era uma mulher que era presidente do 15. Ela era muito fanática na época. Acho que é até hoje, né? A mulher do Henrique. Ela com uma... Ela tem um sobrenome, né? Eu não lembro. Eu não me lembro o nome, mas assim... É uma moça loira, não é? Eu me lembro que era uma mulher presidente. E assim, a torcida do 15 era muito assim, não só do 15, mas depois eu fiz jogos do União, fiz jogos do Vila São Geraldo, fiz jogos do Juventus, então. Né? São torcidas assim, bairristas, né? O futebol amador estava até assim, como muito bem colocado por você, é um futebol que atinge o público, né? É um futebol que vai pro público. Inclusive agora, domingo agora, vai ter a final, né? Lá no Joaquimzão também, vai ser Unido São Gonçalo e Morisco. Então, eu fiquei sabendo disso, e até foi uma surpresa, né? Porque o Unido São Gonçalo e o Morisco sempre foi equipes que permaneceram na segunda e terceira divisão do futebol amador de Taubaté. O Unido São Gonçalo subiu esse ano para a primeira divisão. E assim, a gente vê times assim que são de comunidades, que ficam geralmente mais distantes, que não tem uma tradição, chegar na final do Campeonato Amador, eu acho que para a diretoria é uma sensação assim muito bacana, né? Muito bacana, sim. Até pra gente que acompanha, ver isso, né? Ver crescendo outros times. Porque quem que era? Em Taubaté você falava assim de finalistas de... Ou era União, 15, Vila São Geraldo algumas vezes, Juventus, quando o Aricara, né, por algum tempo teve lá, né, ajudando, né? Eu acho assim que ver duas equipes que tinham tradições, tinham tradição na segunda e terceira divisão, chegar na primeira divisão, né, na principal divisão do futebol amador de Taubaté, disputando o título, e com certeza com casa cheia, porque são duas comunidades que acompanham, tem torcida organizada, né? E a gente torce para que seja um futebol bem jogado, né? Que não dê confusão, que não dê briga, porque vai muita família assistir jogo, né? Vai muito criança, né? Mas então, você falou um pouquinho da sua vida, e eu queria saber, na sua opinião, qual que é a importância do esporte para a sociedade? Eu acredito muito no esporte como ferramenta de transformação. Para crianças, eu não tenho dúvida, né, que o esporte ele abre portas, ele quebra barreiras, ele realmente ocupa a cabeça do jovem, né, porque no esporte você aprende a disciplina, você aprende a perder, você aprende a ganhar, você aprende a ter respeito, você aprende a conviver com o próximo, você aprende a conviver com as diferenças, né? De todos os tipos, né? Do esporte também. Assim, eu acredito muito no esporte como ferramenta de transformação. Até eu gosto dessa frase, porque ele transforma vidas mesmo, né? E nós temos aqui grandes exemplos na Secretaria de Esportes de pessoas que estão sendo transformadas através do esporte, uma faculdade, um emprego, né, de poder ter uma profissão, né? Hoje nós temos 480 atletas que são contemplados com fundo de apoio. Então, ou ele tem uma bolsa de universidade, ou ele tem um recurso financeiro para se manter no esporte, né? Hoje eu posso citar o exemplo da Kathleen, que é uma atleta que iniciou aqui aos 13 anos de idade, né? Ela entrou para fazer uma avaliação no basquete, identificaram que ela tinha um potencial para o atletismo, né, para a prova de barreiras, e ela acabou sendo um destaque. Depois de 40 anos, né, o último foi o João do Pulo, há 40 anos atrás nós tivemos uma atleta nas Olimpíadas. A Kathleen esteve em Tóquio, provavelmente ela estará em Paris, ela já tem índices, está brigando por índices para estar em Paris, né? Então é uma atleta nossa hoje que é uma referência, uma atleta muito simples, veio de família simples, perdeu o pai e a mãe muito cedo, né? Morou um tempo com a irmã e hoje ela sobrevive do esporte. Por que ela sobrevive? Porque hoje ela tem o patrocínio da Secretaria de Esportes, hoje ela é terceira sargenta do Exército, né? Ela é atleta e sargenta do Exército, ela é patrocinada pela Adidas. Então assim, são barreiras que são quebradas para o sucesso, né, das pessoas. Então a gente tirando um pouco do alto rendimento das crianças, a gente passa para o público adulto. O público adulto
ele procura um esporte para ter qualidade de vida, para ter mais saúde, né? A gente hoje tem aqui vários idosos, né, que deixaram de procurar as UBS da vida, o pronto atendimento, porque através do esporte ele começou a ter uma vida mais ativa. Ele sai da frente da televisão, ele sai do sofá, ele deixa de ter uma vida pacata, né, de achar que ele tem que levantar de manhã, fazer o serviço de casa, sentar, esperar a noite chegar para dormir. Sim. Não, hoje ele sai da frente da televisão, ele vem praticar esporte, ele faz ginástica, ele faz alongamento, ele faz pilates, ele faz caminhada. Então eu acho que o esporte é realmente uma sensação assim de transformação na vida das pessoas, né? Então eu acredito muito nele como uma ferramenta de transformação. Everton, também como já colocado por você anteriormente, né, Pinda foi sede dos Jogos Regionais e a gente viu que a abertura, né, que aconteceu lá no Clube da Ferroviária foi muito bem planejada. Aí você falou também da final do vôlei, né, que teve não só do vôlei, mas outros também tiveram um grande público. Teve que colocar o telão, né, lá na final do vôlei para o pessoal assistir. E a gente queria saber de você, assim, como que você vê a importância do pessoal, né, ter esse acesso ao esporte, tanto para acompanhar o esporte, né, como foi nos Jogos Regionais aqui, como ter esse acesso também para praticar dentro da cidade, que a gente vê que Pinda, é claro, é uma referência como esporte, né, que nem hoje a gente está aqui no Centro Esportivo João do Pulo, Pinda sempre está apoiando o esporte, então a gente queria saber de você como você vê essa importância, né, do acesso ao esporte. O acesso, a gente procura dar o acesso para todos. Como eu falei, hoje a criança entra com 5 anos, quando nós assumimos era com 7, nós reduzimos a idade até para facilitar o pai, facilitar a mãe, né, a trazer o seu filho logo cedo, para que a gente identifique nele potencial, né, que quando ele chegar lá com 7, com 8, ele já sabe, ó, é essa modalidade que eu quero praticar, entendeu? Então nós iniciamos com 5, então o acesso a gente já conseguiu reduzir. E a gente fala também do público adulto, da melhor idade, né? Hoje nós temos mais de 2.500 idosos, entre adultos e idosos, fazendo aula. Então assim, a gente oportuniza todas as idades. Hoje só não faz esporte em Pinda quem realmente não quer, porque nós temos uma cidade muito plana, praticamente com 4 regiões, e nessas 4 regiões de Pindamonhangaba tem complexos esportivos. Araretama nós temos um complexo com quadra, com piscina. No Zito nós temos pista de atletismo, piscina, quadra coberta. Aqui o João do Pulo nós temos um complexo, eu acho que na cidade, né, na região metropolitana, né, na nossa região, eu não sei se a gente tem um espaço como esse, que a gente tem aqui com 3 piscinas, né, uma de biribol, uma piscina adulta e uma piscina adaptada, que é para esse público de melhor idade. Nós temos uma pista de atletismo que agora ela vai ser reformada, ela vai passar a ser referência não só na nossa região, como no estado de São Paulo. Nós vamos ter uma pista emborrachada, um investimento que vai ser de 10 milhões de reais, com 8 raias, para a gente poder trazer para Pinda eventos até a nível de torneio nacional de atletismo, né? Nós vamos ver aqui grandes nomes do atletismo quando essa pista estiver pronta, e a gente já está para licitar ela, o processo já está, nós tivemos um probleminha agora, mas nós já estamos justificando todos os questionamentos que tiveram, nós vamos logo soltar essa licitação dessa pista. Nós temos aqui 2 quadras externas, nós temos uma quadra de basquete, nós temos aqui ao lado um centro de treinamento de ginástica rítmica, um centro de treinamento agora de judô, e o mais recente que nós construímos lá embaixo no Crispim, que é o centro de iniciação esportiva voltado para a ginástica artística. Então, na verdade, Pindamonhangaba ela tem variedades, né, de espaços voltados para cada modalidade esportiva, então só não tem acesso hoje quem realmente não quer, não está afim, mas a gente tem divulgado muito. Nós tivemos um grande número de pessoas, hoje nós temos filas de espera, que antigamente não acontecia isso. Nós estamos procurando sanar todas as filas com novos horários, nós estamos contratando agora mais 8 professores, nós já tivemos no último concurso que teve, nós já chamamos 5, nós temos uma secretaria muito grande hoje, né? Nós estamos falando de 150 funcionários, entre professores, gestores e funcionários de apoio. Então, assim, esporte hoje em Pinda só não faz realmente quem não quer. Sim. Então nós temos acesso aí para todas as regiões, para todo tipo de idade, né, para todas as idades, para todas as pessoas que querem de alguma forma aí se movimentar e trazer isso como saúde, principalmente. Legal. No nosso último encontro a gente estava lá, né, os professores, o Teófilo, professor de Educação Física, ele até comentou que ele estava pensando em fazer uns amistosos entre escolas, né? Em Taubaté tem os Jogos de Inverno e os Jogos de Primavera, não sei se você acaba sabendo. Não sei se você
uma pergunta, assim, não sei se você já pensou em fazer aqui em Pinda, adaptar aqui para Pinda, que eu acho bem bacana lá, porque lá é tipo assim, tem não só futsal, tem atletismo, né? Minha prima, ela disputou, acho que foi semana passada, ela acabou ganhando 3 medalhas da corrida de 100 metros, revezamento e salto à distância. Aí gostaria de saber se você pensa assim, fazer entre as escolas aqui, não sei se começar primeiro com as particulares, depois agregar as públicas. Kaique, isso é uma excelente ideia. Eu acho que no passado, não muito distante, eu estava conversando com o dirigente regional de ensino para a gente retomar os jogos escolares, né? Independente se é escola particular ou escola pública. Uhum. A gente sabe que os atletas estão dentro das escolas. Então nós temos uma conversa muito bem alinhada com ele, né, para que o ano que vem a gente consiga retomar esses jogos escolares, para que a gente consiga descobrir talentos, né, que estão aí escondidos dentro das escolas, que muitas vezes não têm a oportunidade de vir para uma modalidade esportiva, de alguma maneira ser inserido no esporte, e os jogos escolares, porque quem que está em contato com o aluno é o professor. Sim, então sim. O professor de educação física está lá, está todo dia na lida, está todo dia em contato. Tendo os jogos escolares, ele pode oportunizar esses alunos de cada escola, né, independente se é particular ou não. Eu acho que a gente tem que tentar envolver todas as escolas, né, que eu acho que a educação também é muito importante nesse sentido, claro. de ajudar, né, realmente o esporte a ser divulgado, a ser praticado. Então eu acredito muito que a gente consiga, para o ano que vem, retomar esses modelos de jogos. Uhum. Mas voltando nesse assunto, eu até conversei com o professor Theo, né, com relação de fazer, né, vocês são alunos hoje do Senac, né, de fazer aí um Intersenac, trazer Senacs da região, né, a gente de Pinda, que tem uma diversidade de complexo esportivo, cada canto uma modalidade, a gente pode ajudar nesse sentido, porque para nós também é importante, né, porque nós vamos ter alunos que estão estudando em Pinda, né? Muitos alunos que são de Pinda, que muitas vezes não conhecem o nosso complexo esportivo, sim, não conhecem o que nós temos para poder oferecer. Então, é uma ideia bacana, eu acho que a gente tem que alimentar isso, não deixar isso, né, morrer e colocar isso para frente. Eu acho que é uma bacana ideia. Quando a gente chegou aqui, né, o Felipe, nós somos de Taubaté, a gente estava comentando, né, Fê, tipo, quão legal é isso, né, de Pinda ter bastante coisa, porque a gente entrou, viu o ginásio lá, né, que tem a quadra de basquete lá e tal. E Taubaté, tipo, tem também. Tem uns lugares de esporte, tem o SED, tem outros lugares. E a gente comentou, né, Fê, quão legal é isso, cara, de ter o apoio da cidade no esporte, né? E dando sequência aqui agora, a gente infelizmente tem visto frequentemente no esporte, né, os casos de preconceito, seja ele de racismo ou qualquer outro. E a gente ia perguntar, né, pra você, né, o que você acha disso, já que a área do esporte deveria ser um lugar onde a gente procura para se distrair e tal, e se você já teve algum caso de preconceito aqui na cidade de Pinda com um dos atletas. Ó, Kaique, Felipe, nós estamos em pleno século XXI e é muito triste a gente ter que abordar assuntos como esse, de preconceito, de racismo, né, de pessoas que ela tinha que ter o esporte como uma ferramenta para poder auxiliar, né, e mostrar que nós, né, perante a Deus, perante, né, a religião de cada um, nós somos todos iguais, independente, né, da nossa cor de pele, da nossa religião, do nosso sexo. Nós somos pessoas que estamos aqui de passagem, né, para poder cultivar o bem, né? E a gente encontra ainda casos absurdos. Nós tivemos recentemente um caso de racismo aqui de uma atleta nossa de basquete, né? Infelizmente ela foi aí, e o que me deixa mais triste é a pessoa ela ser tão covarde que ela se esconde atrás de um perfil que não existe, um perfil fake, né, para poder ofender determinadas pessoas. Ela não tem nem a coragem de falar assim, ó, esse é o meu posicionamento, é o que eu penso, né? Ela se esconde atrás de um perfil para poder ofender a outra. Então, nós tomamos todas as providências junto com o jurídico da administração, ela também através de advogado, né, colocou, o processo está em andamento, a gente tem certeza que a justiça tarda, mas ela não falha, né? Nós vamos chegar no autor o mais tardar aí, né, nós vamos conseguir pegar, identificar quem foi, né, o autor desses atos racistas, né, que infelizmente acontece, não só, né, atos racistas, mas como preconceitos também de gênero, pessoas que não têm um mínimo de senso de poder falar assim, ó, eu sou igual ao meu próximo, eu tenho as mesmas condições, ele tem as mesmas condições, e a gente tem que lutar aí por estar fazendo uma sociedade melhor, né? Então, infelizmente a gente acontece e fica muito triste, né? Como professor, e a gente tem feito campanhas, tem feito ações, né,
Eu acho que não precisava, né? Mas a gente tem que fazer, porque as pessoas só aprendem, né, vendo, olhando, lendo, e a gente tem feito muitas campanhas junto com a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, principalmente contra o racismo, né, que a gente viu aí nos últimos tempos, né, principalmente nesse ano de 2023, muitos atos racistas, né, principalmente com jogadores brasileiros jogando, atuando na Europa, né? Sim. O caso recente agora aí do Vinícius Júnior, que eu acho que foi, mas antes até de acontecer isso com o Vinícius Júnior, né? Pindamonhangaba já tinha saído. A gente acompanhou, né? Que até o Theo levou lá foi quando a gente teve o primeiro contato com você lá, né, na escola, que ele levou, né, essa campanha da hashtag racismo não, né? Que Pindamonhangaba faz, e a gente, assim como você falou, é triste ainda em pleno século XXI, né? Em 2023 a gente tem que estar debatendo e levando esse tipo de assuntos. Então tem que estar discutindo, né? Tem que estar discutindo esse tipo de coisa que é óbvio, né? Que somos todos iguais, que todos temos os mesmos direitos. Perdão. Com o aumento do uso de aparelhos tecnológicos, tipo assim, a gente estava falando aqui que, né, muita gente está usando a internet, as coisas para propagar preconceito, essas coisas, mas também dá pra mudar a visão e, tipo assim, a internet não é terra sem lei, dá pra gente usar pro bem. Então eu queria saber se com o aumento da internet dá pra a gente, como posso dizer, aumentar o interesse das pessoas pelo esporte e aumentar o interesse das pessoas pelo esporte em vez de ficar em casa. Aqui em Pinda eu vejo que é bem diferente. Por exemplo, em Taubaté a gente vê pouca gente que pratica esporte. Quem pratica mais é pessoal que paga, assim, sabe? Faz uma escolinha, essas coisas. Aqui em Pinda eu vejo bastante gente que joga no time de Pinda, joga essas coisas. Então eu queria saber se com o aumento da internet tem como a gente, em vez de ficar mais em casa, ficar mais interessado em... Por exemplo, eu sou meio sedentário, eu prefiro assistir do que jogar, sabe? Eu queria saber se tinha como. Na verdade, o Felipe, a internet ela chegou para ajudar, né? A humanidade. Eu acredito assim que ela é hoje. A gente não vive hoje sem uma internet. Né? Você vai fazer um trabalho, você vai fazer uma pesquisa, você tem que ter. Sim. As redes sociais também. Né? Se você pensar 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha Facebook, não tinha Instagram, né? A gente, depois que começou lá atrás, uns 10 anos atrás, aquele Orkut, né? Que você conversava com as pessoas através do Orkut. Hoje você fala um negócio aqui, a pessoa te grava, te filma, já 3 minutos depois, se for uma notícia ruim então, se for uma coisa... tá todo mundo sabendo, né? Você dispara e chega a atingir. O que nós fizemos? Nós usamos a rede social, a internet, principalmente agora no período da pandemia, porque as pessoas não podiam sair de casa, né, para praticar esporte. A gente sabe que o esporte, a atividade física, ela ficou assim um tema muito importante, principalmente agora depois da pandemia, porque todo mundo que praticava atividade física de alguma maneira, ela passou assim, não tranquilo, mas com uma maior facilidade do que aquele que não fazia, pela pandemia. Quem era sedentário sofreu mais na pandemia do que quem era mais ativo. Então nós usamos as redes sociais, a internet, para poder levar para as casas das pessoas atividade física. O que nós fazíamos? O professor montava a sua aula e através do Facebook ou do Instagram, ele ministrava essa aula para as pessoas que estavam em casa. Então tinha um link, a pessoa entrava no link, ele ia assistir a aula e praticava aquela aula que o professor tinha montado. Então eu acho que a internet ela vem realmente para ajudar. Né? Lógico, não é igual você estar num campo, numa praça esportiva. Né? Nós vimos a importância disso depois da pandemia. Todo mundo falava assim, todo mundo é antissocial, ninguém gosta. Mas você viu que depois da pandemia as pessoas começaram, né, de alguma maneira, socializar mais, dar mais importância. Lógico, algumas coisas não mudam mesmo. Né? O ser humano é muito complicado por causa disso, porque algumas coisas não entram na cabeça. Nós passamos por uma terrível pandemia que assolou e matou um monte de gente. Né? Que eu falo assim, agora as pessoas vão aprender com isso, né? Porque todo mundo, ela pegou rico, pobre, negro, branco, independente, né? Ela foi terrível. E nós usamos as redes sociais para poder levar para as pessoas atividade física mesmo à distância, né? Para que quando eles voltassem para as aulas práticas, eles não tivessem assim um distanciamento muito grande. Então
Hoje nós estamos informatizando, né? Nós vamos informatizar, nós vamos colocar aqui tablet para todos os nossos profissionais. Cada professor vai ter um tablet para poder montar seu plano de aula, para poder fazer a chamada dos alunos. Nós vamos ter em tempo real como está o andamento de cada fila de espera, de cada turma, quantos alunos tem, se o aluno desistiu, se não. Então nós estamos também informatizando a nossa secretaria para que possa dar mais qualidade. Nós temos um aplicativo próprio agora, que as pessoas não precisam mais vir até o centro esportivo para fazer matrícula. Bacana. Ela pode ir da casa dela, porque às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, fala assim, eu não levo meu filho porque eu não tenho tempo de matricular, né? Então você vai poder fazer através do celular agora a matrícula, colocar foto, colocar documento, ver qual esporte tem vaga e se tem fila de espera. De repente ela escreve num que tem vaga imediata e acaba naquele que ele quer, colocando ele numa lista de espera. Enfim, eu acho que a internet ela chegou aí para revolucionar, né? Como você falou, ela não é uma terra sem lei, muitas pessoas usam ela para fazer o mal, né? Mas a gente tem a grande maioria que usa, né, a rede social, a internet para o bem. Com certeza. Também com o avanço da tecnologia, a gente acabou vendo os esportes, né, que são os esportes eletrônicos. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre o que você acha, que sem querer te comprometer também, né, porque a gente viu a secretária de esporte do ministra do Esporte Nacional, que falou que não era esporte, aí deu um pouquinho de polêmica, mas sem querer te comprometer. Não, eu vejo, tá legalizado, é legal, tem envolvimento, as pessoas estão se interagindo, eu vejo como uma prática esportiva. Sim, claro, né? Você tem grupo de pessoas, tem entidades que representam determinadas modalidades. A gente fala de jogos eletrônicos, mas você pode trazer uma situação real para não necessariamente ficar lá na sua casa, ele na casa dele, eu na minha casa. A gente pode trazer para um espaço, né, e participar dos jogos eletrônicos com as pessoas reunidas. Você viu lá no Ibirapuera que eles têm um ginásio que todo ano assim, acontece os finais de alguns jogos, né? Já teve de Valorant, de LOL, Free Fire. Então eles jogam, tipo assim, fica tipo o ginásio que a gente tem aqui de basquete, sabe? Fica os computadores assim no centro, com o povo em volta, aí tem torcida organizada, sabe? Não sei se você já chegou a ver. Eu acho que você tem entretenimento, você tem entidades que representam, tem pessoas que já estão acostumadas à prática. Eu não tenho nada contra a esse tipo de situação. A gente pode até, igual você falou, você leva para o Ibirapuera, você traz aqui para o João do Pulo, você leva lá para o Zito e Moreira César. Dá para você fazer uma interação que as pessoas saem, né, da sua zona de conforto, do seu, né, do seu aconchego, e vá para uma praça esportiva, que vá para poder até mesmo estar divulgando para outras pessoas a importância do esporte. Eu não sei se já foi homologado, mas ele está sendo considerado como esporte também agora, né? E realmente a ministra ela fez uma colocação, né, assim, que deu uma polêmica muito grande com relação a isso. Mas eu acho que já está superado, né? Inclusive o próprio cargo dela, né? O pessoal falou que estava assim meio que balançando por causa dessa declaração. Mas eu não tenho nada que me oponha, né? Eu não tenho nada a opor contra esse tipo de jogos, não. Até mesmo eu já tive mais contato dentro dessa área de esportes, né? Já acompanhei mais, hoje em dia não acompanhei tanto, mas os próprios atletas, digamos assim, né? Que são mais ativos dentro desse esporte, eles precisam estar fazendo a prática de algum esporte, tipo academia, algo do tipo, para ter um condicionamento físico, para ficar muitas horas, né, sentado na frente de uma tela de computador. Então ele precisa até um preparo físico até para isso, né? E além de você preparar o corpo, você tem que preparar a mente, né? Com certeza. Porque são jogos muito detalhados, né? São detalhes que faz com que você... É muita informação ao mesmo tempo, né? Praticamente em tempo real. Então... eu não tenho nada, eu não me oponho a esse tipo de prática. Eu acho que tem entidades que representam, tem pessoas que gostam. Eu acho que a gente tem que respeitar e dar notoriedade para o negócio, veracidade, né? Falar assim, isso acontece, nós fazemos campeonatos, nós organizamos, nós vamos trazer as pessoas para um espaço, para que todo mundo possa acompanhar, para que as pessoas possam estar se interagindo. Acho que é uma coisa assim que eu não tenho nada contra, não. Já que a gente já entrou, né, nesse âmbito aí de esportes, tudo e tal, Pinda é uma cidade muito ativa no esporte, como já mencionado diversas vezes aqui, né?
Tem bastantes esportes aqui e tal, e a gente vê o Brasil reconhecido como um país do futebol, né? Tal, e só que para vocês, qual que é a importância de ter a prática de outros esportes também, podendo alavancar o Brasil como outro esporte também no mundo, né? Não só o futebol assim. E se tem algum esporte que não tem prática ou que você começou a prática recentemente aqui em Pinda, que você acha que pode estar trazendo mais ainda para cá? Na verdade, o futebol, nós somos no país do futebol, né? Nós temos o Rei, né? O Rei Pelé. Hoje nós temos aí jogadores como Neymar, Vinícius Júnior, Endrick agora. Então são pessoas que vão para a mídia, porque a mídia mesmo, ela fala mais, né? Se você ligar hoje o Globo Esporte, ele fala mais, a boa parte do programa é futebol. Sim. Mas as pessoas já têm dado importância para outros esportes também, né? Hoje a gente tem o futebol primeiro praticado, o vôlei, mas hoje nós temos em Pinda, por exemplo, o atletismo. É a modalidade que mais tem criança fazendo, né? Nós estamos com quase 500 crianças. Legal. Então nós criamos as escolinhas, descentralizamos do João do Pulo, porque aqui tem pista, nos outros lugares não tem. Mas a gente consegue fazer o atletismo, não precisa você ter uma pista para fazer, né? Você consegue fazer ele num campo de futebol, você consegue fazer ele na rua, você consegue fazer ele num descampado, né? E nós criamos agora as escolinhas de skate, que nós depois das Olimpíadas foi realmente também cresceu muito a prática, né? Porque na verdade o skate ele foi muito marginalizado, né? E a gente sabe que não é isso, né? As pessoas que praticam, né, em todos os esportes, se você não tiver pessoas centradas, trabalhando, conversando, você vai ter pessoas que, né, estão fazendo práticas que não é só do esporte. Então não é só o skate. Dúvidas. Então o skate no passado ele foi muito marginalizado. Hoje não. Hoje nós temos escolinhas, nós temos pessoas praticando aqui, nós temos escolinhas aqui no Cidade Jardim e em Moreira César. Nós estamos com mais de 100 crianças praticando skate. Legal. Né? Nós criamos agora recentemente uma escola de triatlo. Né? A primeira escola de triatlon da região, não tem nenhuma equipe da região, equipe de triatlon. Nós vamos agora nos próximos meses começar as escolinhas de triatlon com crianças. Que legal. Né? A criança vai aprender a nadar, a correr, a pedalar. Então, assim, são modalidades que não tinham na secretaria, que nós trouxemos para cá, construímos uma pista de pump track lá no Parque da Cidade, que vem pessoas de fora. Né? Esses dias nós terminamos agora a reforma dela, tinha pessoas de São Paulo, né, conhecendo a nossa pista. Então, Pindamonhangaba tem divulgado outros esportes além do futebol. É claro, o futebol ele é uma paixão nacional, né, mas hoje a gente já consegue divulgar outros esportes também aqui em Pinda, principalmente para a prática de crianças e jovens, né? Então, muito bacana. Então, para a gente encerrar, eu queria só saber se você acha que mais para frente o Brasil pode ser reconhecido além por outro esporte, não só nacionalmente, que eu acho que nacionalmente é mais difícil do que fora, que nacionalmente, como você acabou de falar, o Brasil já é uma paixão o futebol, né? Futebol, então, que está há muito tempo, assim, mas você crê que daqui uns anos, uns 10, 20 anos, o Brasil pode ser reconhecido tão forte, não tão forte quanto, mas bem forte em outra modalidade? Eu acho que ainda a gente falta muito investimento, na área esportiva de alguns governos, né? Aqui em Pinda nós temos dado muita sorte que nós temos um prefeito que gosta muito de esporte, que investe no esporte, né? Só para vocês terem uma ideia, nós vamos fazer um investimento agora, como eu falei já aqui anteriormente, de uma pista de atletismo de 10 milhões de reais. Né? Então, assim, é uma surpresa muito grande quando você tem um prefeito que enxerga, né, a importância disso, não só para a criança que vai fazer ou para o idoso que vai fazer uma caminhada, mas no esporte realmente como ferramenta de transformação. Sim. Porque você vai trazer para cá competições de nível nacional, que além do esporte vai fomentar a economia, ajuda a cidade, vai fomentar a hotelaria, né? A Pindamonhangaba se tornará mais conhecida fora. Então eu acredito muito que o Brasil vai ser reconhecido, né? Já tem sido, né? Você pega hoje, nós temos um vôlei muito forte, né? Que já é reconhecido. O basquete, nós estamos tentando retomar um basquete forte, né? Atletismo, nós temos hoje, né, atletas aí de ponta que sofrem muito, né? Muitos deles sofrem em cada um no seu estado, com falta de estrutura, com falta de recurso, né? A gente vê aí atletas que vão para as Olimpíadas que treinam
e não tem uma pista para treinar, treina num campo lá, faz adaptação de material esportivo. Então eu acho que falta investimento ainda, mais investimento por parte dos governos que estão acima dos municípios na área esportiva, mas isso já tem acontecido, as pessoas estão enxergando o esporte como realmente uma ferramenta de transformação. E eu acredito que nós vamos ser destaque, sim, né? Nós somos conhecidos hoje pelo futebol porque nós temos o Pelé, né? Você fala de futebol, você lembra do Pelé. Como nós falávamos lá, nós tínhamos o automobilismo, que você tinha o Ayrton Senna, né? Então as coisas vão, né? Hoje nós não temos nenhum piloto, né? Brasileiro no automobilismo. Sim. A gente espera, mas era um esporte que todo mundo acordava de manhã e gostava de ver. Sim. Entendeu? Você falava assim, ou era Fórmula 1 de manhã, futebol à tarde, né? Sim. Mas hoje nós temos aí atletismo, que tem sido destaque, né? O Brasil tem sido destaque com muitos atletas. Sim. Né? Nós temos a natação, né, que também já foi forte, estamos tentando retomar. Aqui em Pinda mesmo, nós criamos vários polos, né, de natação também, para a criança começar com 5 anos, para que a gente possa formar esses atletas, né, e se a gente não formar o atleta, que a gente vai formar um cidadão de bem, um cidadão que vai poder, através do esporte, ter um emprego, ter uma condição melhor de vida. Então eu acredito realmente que nós vamos ser reconhecidos, sim, não só pelo futebol, mas como uma potência esportiva logo no futuro. Bacana. Everton, a gente vai encerrando por aqui o nosso episódio, né? Em nome de toda a equipe do Vírus da Bola, eu e o Felipe por aqui presentes, agradecemos você por estar colaborando com esse nosso projeto, que a gente sabe, né, que é de suma importância estar levando o esporte a outras pessoas, não importa qual seja o meio, né? A gente já falou anteriormente também sobre a tecnologia, então nós, no nosso projeto, vê a tecnologia como podendo estar levando esse esporte a mais pessoas. Então agradecemos muito você por estar colaborando com o nosso projeto. E é isso. Eu que agradeço, Kaique, Felipe, parabenizo vocês pelo trabalho, eu acho que vocês estão no caminho certo, são jovens já interessados em poder fazer algo de bom para levar realmente informação para a nossa sociedade, seja ele os alunos lá, né, do Senac, os acadêmicos que estão, mas eu acho que é um conteúdo que vocês vão poder aí, espalhar bastante para que as pessoas tenham conhecimento, né, do que acontece no esporte de Pinda e principalmente pelo trabalho de vocês. Então eu agradeço muito o convite, me coloco sempre à disposição, né, para futuro trabalho de vocês, para que a gente possa ir juntos, né, realmente estar levando o esporte e alcançando pessoas que não têm conhecimento, que não sabem que tem prática de esportes em Pindamonhangaba, que essas pessoas possam sair da sua zona de conforto e vir fazer de alguma forma atividade física. Então, eu que agradeço aí a oportunidade de vocês, né, de poder estar conversando com vocês. Muito obrigado. Então a gente vai encerrando por aqui. Siga a gente em todas as nossas plataformas, TikTok, Instagram, todos com @virusdabola.podcast. E é isso, galera. Valeu, viu? Tchau!